capítulo 3, livro do Gênesis, capítulo 3, apenas o verso de número 6. E nós iremos ministrar em outras partes da Bíblia, em outros livros e versículos, vocês, nós iremos acompanhar e aprender nessa noite acerca de guardar o coração em tempos de tentação. Gênesis capítulo 3, o verso 6 diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e que era agradável aos olhos, e uma árvore desejável para alcançar a sabedoria, e tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, o qual comeu com ela. Amém? Que Deus aplique em nossos corações esta palavra. Amados, tentação é algo detectável no nosso dia a dia. E a nona estação em que nós iremos falar nessa noite, é nessa nona estação em que precisamos exercer a nossa maior diligência. É na hora crítica da tentação, onde o nosso adversário, ele coloca o cerco, a nossa fortaleza. Às vezes a gente se direciona para esse coração, porque somos tendenciosos a citar esse coração. Esse coração aqui, ele apenas bombeia o sangue. Mas o coração que a Bíblia cita não é esse. O coração que a Bíblia cita é esse que está aqui. Paulo, ele fala isso na carta aos Efésios. Tomando sobretudo o capacete da salvação. Ele fala acerca do coração, amado. Esse daqui, o centro do nosso intelecto. E é nessa nona estação em que precisamos exercer nossa maior diligência. Precisamos fechar todos os cercos. É na hora crítica da tentação onde o nosso adversário coloca o cerco, essa fortaleza chamada coração. É na hora crítica, na hora onde talvez nós estamos só. Na hora, às vezes, em que nós estamos enfrentando uma luta que pelos olhos naturais nós não iremos vencer, nós não iremos conseguir. É nessa hora onde ele ataca, é nessa hora onde ele vem com as suas ideias, é nessa hora que ele vem com as suas setas, procurando ou querendo ajudar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, precisamos exercer uma maior diligência com o nosso coração, fechar todas as brechas, fechar todas as portas. É onde ele vem de maneira sutil, é onde ele vem de maneira, onde ele não se apresenta verdadeiramente como ele é, ele nunca vai se apresentar verdadeiramente como ele é, ele nunca vai dizer quem ele é. Ele vem de maneiras a enganar, ele vem de maneira a fazer com que nós, no momento crítico da nossa vida, ele vem de maneira a tentar fazer com que a gente seja iludido. Mas é nessa hora que Deus, a palavra do Senhor, pede para mim e para você fechar todas as brechas. A gente olha a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, lá no capítulo 6, a partir do verso 10 fala sobre as armaduras de Deus, mas o versículo 11 me chama a atenção. Efésios 6, verso 11 diz assim: ele chama a atenção daquele povo, Deus chama a atenção, a minha e a sua atenção nessa noite, para que possamos tomar toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Só assim nós iremos fechar, guardar essa fortaleza, proteger o nosso coração. É através da palavra, é através das armaduras de Deus que possamos guardar o nosso coração, fechá-lo de maneira tal a ele não ter acesso. Tiago, ele lá no capítulo 4, verso 7, ele os direciona dizendo também: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que estar sujeito ao Senhor.
A provação nos leva a sujeitar a Deus, a provação nos leva a nos humilhar diante de Deus. A tentação quer trazer a soberba ao coração do homem, a tentação quer trazer a altivez, quer trazer a autossuficiência. Mas a palavra de Deus pede para que a gente nos humilhe diante da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. E essa estação, ou esse tempo, essa fase da nossa vida é uma das que precisamos exercer maior diligência ao nosso coração. É na hora crítica da tentação, onde o nosso adversário, ele não sabe o que você pensa. Só quem tem esse atributo é o nosso Deus. Ele não sabe o que nós pensamos, mas diante de uma atitude, diante de um comportamento, diante de um olhar, diante de uma frase, diante de uma ação, Ele deduz e sabe o que nós estamos querendo, o que nós estamos pensando. Nós temos que aprender, igreja, a guardar o nosso coração de maneira tal que ele não tenha acesso aos nossos pensamentos. Ele coloca cerco à fortaleza do coração do cristão e muitas vezes surpreende por falta de vigilância. Jesus, ele chega no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 14, verso 38. Ele diz assim: vigiai e... Veja que primeiro ele não manda orar. Primeiro ele diz: vigie, guarde, feche. Depois que você vigiar, depois que você guardar, depois que fechar todas as brechas, todas as lacunas, agora comece a orar. Comece a interceder, comece a clamar por você, peça a Deus, peça ao Senhor da Seara, peça a Ele que tem condição de fechar e não deixar que nenhuma má semente corruptível possa entrar, possa ter acesso. Primeiro Ele manda a gente vigiar. Provérbios capítulo 4, verso 23, ele diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então é nessa estação, é nesse estudo, é nessa doutrina dessa noite, que estamos aprendendo como guardar o coração em tempos de tentação. Conseguir guardar o coração agora não somente é um dever, mas também é uma bênção. É uma obrigação cristã, é uma obrigação minha, é uma obrigação da igreja, guardar o coração. Mas também guardar o coração, amado, não é apenas um dever, mas também é uma bênção. Porque nós, diante da nossa postura, diante do nosso comportamento, nós seremos agraciados por Deus, nós seremos, ou iremos conseguir a bênção do Senhor diante dos nossos comportamentos. Conseguir guardar o coração não é apenas um dever, mas é uma bênção. Poucos cristãos são tão habilidosos em detectar as falácias e rebater os argumentos, já que o diabo possa usar para atraí-los ao pecado e depois para escapar de momentos ilesos. É por isso que Jesus, lá em Marcos, ele utiliza desse verbo, vigiar. Você tem vigiado? Você tem guardado o seu coração? Nós estamos vivendo um momento, um período onde a nossa sociedade quer impor a nós. Eles não vêm sugerindo, eles não vêm barganhando, eles vêm impondo. Eles vêm exigindo de mim e de você que nós temos que mudar, fazer o que eles bem querem. Mas a palavra nos adverte dizendo: vigiai. Hoje, para muitas pessoas, tudo é normal, tudo é natural. Hoje, para muitas pessoas, na vivência do dia a dia, é natural. Às vezes, a gente pedir, cobrar alguma coisa, nós somos exigentes demais, nós queremos ser santo demais. Eu estava conversando certa vez com uma irmã, e ela disse: antigamente, na igreja, o que era pecado, como Deus agia antigamente, é como se hoje fosse natural, fosse normal. É como se antigamente era pecado, mas hoje a naturalidade das coisas está confundindo a mente de muitos e está se tornando natural. Não é mais pecado. O que era pecado antigamente, hoje
É aí onde entra o perigo. É aí onde a gente começa agora a declinar, achando que o natural é natural e acabamos deixando de vigiar, de pôr um cadeado no coração e ter cuidado para não fazer o que não deve. Marcos 14, 38, Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O primeiro comportamento é vigiar. O diabo, ele tem muitos argumentos. Eu vou citar aqui, nós vamos citar 6 argumentos que ele se utiliza para tentar confundir, para procurar fazer com que a gente caia, para fazer com que a gente desista, para fazer com que a gente viva o natural, achando que fazendo dessa maneira, ninguém está vendo, ninguém está preocupado. Nós vamos utilizar aqui de 6 argumentos escritos aqui, e nós vamos ver que dentro desse argumento vai ter a condição que ele nos oferece, mas também nós vamos ter resposta, respaldo bíblico, para que a gente não ande e nem caia nas falácias deles, e muito menos naquilo que ele está querendo dar para mim e para você. O primeiro argumento é que ele é extraído, o nosso adversário extrai esse argumento de algo muito natural no nosso dia a dia. Ele extrai de dentro do prazer do pecado. É o primeiro argumento. Olha como é que ele diz, olha como é que ele chega para os nossos sentimentos, olha de que maneira ele chega, bem suave. Ele chega para mim e para vocês assim: veja que existe prazer para ser desfrutado. É como se ele estivesse olhando para mim e para você e colocando a Bíblia, colocando a palavra de Deus como se fosse algo não desfrutável, como se fosse algo não prazeroso. É como se a gente olhasse o que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É como se fosse algo negativo, é como se fosse algo pesado, é como se fosse algo impossível de viver. Aí o adversário vem com uma palavra bem sutil e diz algo interessante para mim e para você: veja, aqui existe prazer para ser desfrutado. É como se viver a palavra de Deus também não fosse prazeroso. Mas eu quero dizer para você nessa noite, eu estou há 28 anos. Há 28 anos que eu conheço esse Deus. E desde o dia, como diz o hino, desde o dia em que eu aceitei Jesus, minha vida se transformou. Hoje eu sei o que é prazer, hoje eu sei o que é alegria, hoje eu sei o que é ter vida, hoje eu sei que dentro das dificuldades tem um Deus que trabalha, tem um Deus que faz, tem um Deus que zela, tem um Deus que cuida, tem um Deus que ajuda, tem um Deus que levanta, tem um Deus que fala e diz: eu estou aqui, estarei contigo todos os dias, não te deixarei. Isso sim é prazeroso, você está na luta diária, mas ouvir aquela voz sussurrante no ouvido e no coração dizendo: eu estou contigo todos os momentos. Isso sim é prazeroso. Mas às vezes ele chega com essa frase, querendo impor para nós, querendo impor condições, achando que a vida cristã é um desprezo, achando que a vida cristã não tem alegria, achando que a vida cristã não é cheia de prazer, achando que a vida cristã é justamente uma escravidão, onde a gente não ri, não brinca, não corre. Pelo contrário, a vida cristã ela é tão prazerosa, que a gente brinca a noite todinha, quando se acorda no outro dia, não tem complexo de culpa, nem tem dor de cabeça, nem tem enxaqueca, e muito menos ressaca. Como é prazerosa a vida com Deus. Mas ele olha para mim e para você e dá essa indagação. Veja, aqui existe prazer a ser desfrutado. A tentação, ela vem como um sorriso, ela vem como uma voz atraente. Por que você está tão indiferente, que não consegue sentir as poderosas atrações do prazer? Olha como ele chega para mim e para você. Quem pode resistir a tais delícias? Veja, o seu coração pode ser guardado do perigo da tentação, desde que você
caia em si. Lembra do jovem? Aquele filho que deixou a casa, deixou o pai, deixou o irmão, pegou tudo quanto tinha, pediu ao pai. O pai não questionou, simplesmente deu o que lhe pertencia e ele saiu para uma terra longínqua. Mas chega um determinado tempo que a Bíblia diz que ele cai em si. E eu uso aqui esse texto, eu uso esse momento aqui, onde eu digo: o seu coração pode ser guardado do perigo da tentação. Essa é uma ação sua, porém nós não iremos conseguir sozinhos, temos que ter a ajuda desse Deus que pode mudar, desse Deus que pode ajudar, desse Deus que pode socorrer, desse Deus que pode agir, desse Deus que pode dizer, orientar, mostrar, abrir aquilo que nós não estamos vendo e mostrar o caminho verdadeiramente por onde devemos passar. O seu coração pode ser guardado do perigo da tentação. Cabe apenas você entender que depende exclusivamente de Deus. Mas respondendo a esse argumento, você pode olhar para o argumento que ele diz, que ali tem prazer, e você pode responder para o nosso adversário, você pode dizer a Satanás que o pecado é agradável, o pecado é prazeroso, o pecado vale a pena cometer, vale a pena viver, é agradável. De fato, mas as garras da consciência e as chamas do inferno são também. Você imagina o pecado, o cristão atraído pela tentação e comete o pecado. Imagina a consciência, todos os dias, todos os momentos, vai dormir, a consciência acusando, vai se levantar, a consciência acusa. Conhecer a palavra, amado, é saber que a consciência está lá todos os dias, mostrando para mim e para você o que é certo, mas também o que é errado. A consciência todos os dias nos mostra, dizendo: olha, o caminho é esse. Não vá por esse não, mas às vezes, amados, somos tentados a cortar o caminho, a encurtar o caminho. E depois que a gente encurta o caminho, as consequências vão chegar. A dívida para pagar vai aparecer. E quando essa dívida aparecer, a consciência não para de acusar. Eu avisei. Eu mostrei. Você não deu ouvidos. Você foi por onde o seu coração quis ir, você não guardou, você não preveniu, não fechou. Se o pecado é agradável, então as chamas do inferno e a consciência que o acusa todos os dias também. É agradável sentir as feridas e dores da consciência? É agradável sentir todos os dias? Se isso é verdade, por que foi que Pedro chorou amargamente? Se é agradável pecar, por que Pedro chorou amargamente quando mentiu Jesus? Quando omitiu que conhecia, quando foi lá 3 vezes, diz que não conhecia, a Bíblia fala acerca disso. Mateus 26, o verso 75, ele fala acerca disso. Depois que o galo cantou lá, ele sentiu, ele conheceu, ele sabia. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Sabe o que é amargamente? É a consciência acusando, dizendo: você conhecia, mas você mentiu. Você fez o que não era para fazer. Lá atrás, você disse que se ele fosse para a morte, você também iria. Mas quando ele foi para a morte, que você viu que a coisa não era brincadeira, era séria, você fugiu, se escondeu, a consciência acusa. Se pecar é agradável, porque Davi gritou, como se seus ossos estivessem quebrados. Quando a gente lê o Salmo 51, ele expressa a dor de um homem arrependido, por não ter ouvido a ação de Deus na sua vida e ter feito coisas terríveis. Salmo 51, verso 8, você pode abrir, quer ler comigo? Veja a consciência acusando aquele homem. Veja o coração pesado, a mente ali agora, olhando para ele ali, acusando por ele ter feito coisas terríveis. Mas ali agora ele com o coração arrependido, ele olha para o Senhor.
Salmo 51, verso 8, ele diz assim: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que tu esmagastes. O verso 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Veja a condição que aquele homem estava vivendo, veja o momento que aquele homem estava vivendo. Pecar faz bem? É agradável pecar? Guarda o coração em tempos de tentação. Mas a segunda resposta que você dá para esse argumento que o nosso adversário se utiliza para confundir, para atrair você e tirar você da presença do Senhor, a segunda resposta, você pode olhar para ele e dizer: você me diz que o pecado, aliás, eu ouço o que você diz sobre o prazer do pecado, mas eu também li, o que Davi relatou em seus salmos sobre os terríveis efeitos do pecado que jamais devemos esquecer. Eu gostaria que você abrisse, está nos Salmos de número 38, do verso 2 ao verso 8. Olha o que foi que Davi expressou. Esse salmo, eu vejo a verdadeira face do pecado. Olha como foi que Davi expressou, como ele estava vivendo por ceder à tentação. Salmos 38, verso 2 ao verso 8. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Ele diz: não há parte sã na minha carne. Aqui está falando de saúde. Por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Aqui está falando a consciência pesada ali. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Está falando de vergonha. Ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos. E ele repete lá no início que ele diz: e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. A resposta desse desassossego é o que está lá no Evangelho de João, capítulo 10, o verso 10. O ladrão vem. Olha como é que ele diz: o ladrão vem. Ele não está dizendo que veio, ele está dizendo que ele vem. O ladrão vem. Ele diz as três características, as três ações: roubar, matar e destruir. Veja o contexto aqui de Davi. Ele fala sobre a saúde, que não tem mais parte sã. Ele fala da consciência, que está como fardo pesado, tirou as forças. Ele fala sobre vergonha. Ele está dizendo que anda encurvado, sobre modo abatido, vergonhoso o que ele fez. Ele estava dizendo em outras palavras. E no final ele diz: olha, eu estou quebrantado e dou gemidos por efeito do desassossego. Ele está dizendo que ele perdeu a paz. Ele não tinha mais sossego. Onde ele estava preocupado, conturbado. Tudo isso por conta de não guardar o coração em tempos de tentação. Nestes salmos eu vejo a verdadeira face do pecado. Se eu cedo à tentação, eu vou experimentar as agonias da consciência ou as chamas do inferno. Se eu cedo à tentação, eu vou experimentar. Qualquer um de nós ceder à tentação, nós iremos experimentar. Pode ter certeza disso. As agonias da consciência ou as chamas do inferno. Se o pecado já estiver tão calejado que você não sente mais dor nenhuma dele, que a consciência nem mais acusa, mas você um dia vai sentir as chamas do inferno. Cuidado. Guarda o coração. Estamos vivendo momentos onde tudo é normal, como eu já disse.
Porque você fala do pecado quando, por experiência, eu sei que há mais prazer na mortificação do que poder haver na própria do pecado. Ele responde aqui: como é doce agradar a Deus, obedecer à consciência, preservar a paz interior. Como é maravilhoso obedecer a Deus, preservar a consciência, dormir sem nada lhe acusando, sem nada no coração incomodando. Você dorme a noite toda e não tem pesadelos. Como é bom agradar a Deus, como é bom viver para o Senhor. E ser capaz de dizer algo maravilhoso: nesta prova eu descobri a sinceridade do meu coração. Agora eu sei que temo ao Senhor, agora eu vejo como que realmente odeio o pecado. Preservar o coração de todo ataque do mal é odiar o pecado e amar a palavra de Deus. O pecado, ele pode oferecer esse tipo de prazer? Será que o pecado pode trazer para nós? É doce agradar a Deus, obedecer à consciência, preservar a paz interior. Será que o pecado pode promover isso na vida de qualquer pessoa? Ou tudo isso é o contrário? Ele pode destruir aquilo que agradava a Deus, ele pode destruir a nossa consciência, ele pode destruir a paz interior. Tudo isso Davi citou no Salmo 38, 2-8. Tudo isso. Se você tiver essa atitude, se você agir dessa maneira, esse pensamento, ele vai sufocar a tentação. Pode ter certeza. O segundo argumento que o nosso adversário se utiliza para tentar nos distrair, para tentar nos colocar diante dele, é extraído do sigilo do pecado, o segredo do pecado. Ele chega para mim, para você e diz o seguinte: esse pecado nunca vai desgraçar você, nunca vai desgraçar a sua reputação. Lá fora, ninguém vai saber não. Quem nunca passou por isso, não é verdade? Quem nunca teve um momento desse na vida? Quem nunca teve uma experiência semelhante a esta? Este argumento, ele pode ser respondido ao coração dessa forma: você diz que ninguém vai saber, mas Satanás, você pode encontrar um lugar vazio da presença de Deus? Ele diz que ninguém vai saber. Aí a sua resposta para ele é como se fosse uma retórica. Você diz que não existe, aliás, você diz que não pode encontrar um lugar vazio da presença de Deus, ou será que tem algum lugar onde Deus não possa estar? Será que tem algum lugar onde Deus não possa ver? Será que tem algum lugar onde eu possa fugir da presença dele? Essa resposta está no Salmo 139, o verso 7. Para onde fugirei da tua presença? Para onde me ausentarei? Se subir aos céus, se faço a minha cama no mais profundo abismo, se me detenho, ele começa a botar até ali, até ali, até ali. Não tem. Mas ele tenta nos iludir. Ele tenta nos pegar de surpresa quando não estamos vigiando. Como Jesus manda que a gente faça isso lá no Evangelho de Marcos, quando a palavra de Deus fala sobre isso: vigiai, vigiai, guarda o teu coração. Essa palavra vigiar, amado, nos leva a observar tudo quanto vem para mim, para você, tudo quanto é direcionado para nós, tudo quanto eu estou recebendo, eu tenho que vigiar se aquilo vale a pena, se aquilo frutifica, se aquilo edifica, se aquilo vai fazer com que eu cresça na presença do Senhor, se aquilo que está vindo para mim é aquilo que Deus está querendo que eu receba.
Vigiar, amado, não é simplesmente orar e se levantar e viver o dia a dia. É guardar todos os momentos da tua vida, aonde quer que tu possa ir, o que tu possa fazer, vigia o teu coração para que não entre em tentação. Quando eu olho isso aqui, você pode encontrar um lugar vazio da presença de Deus, onde eu possa pecar? Quando a gente olha lá no livro de Jó, capítulo 31, o verso 4, Jó, ele guarda o coração da tentação de uma forma bem interessante. Ele diz assim: ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Mas o verso primeiro, ele direciona o coração, ele mostra algo maravilhoso. O 4 é uma resposta do que ele fez no verso primeiro. O verso primeiro do capítulo 31, ele diz assim: fiz aliança com os meus olhos, pois, aliás, como pois, fixaria eu numa donzela? Ele estava dizendo, os meus olhos, as minhas intenções, as minhas atitudes pertencem ao Senhor. Como, pois, eu iria desviar os meus olhos da graça, do poder e da presença do meu Deus? De que maneira eu iria deixar esse Deus decepcionado por conta das minhas atitudes e meus comportamentos? Aí ele diz: ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Ele sabe todas as coisas. Da mesma forma, Salomão nos ensina como responder à tentação. Provérbios 5, o verso 20 e o verso 21. Por que, filho meu, andaria cego pela estrada? Aliás, pela estranhas, e abraçarias o peito da outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Ele conhece, Ele sabe por onde a gente anda. Esse andar aqui não é apenas, literalmente, com as pernas, como a gente chama, mas esse andar, vaguear com a mente, o que eu estou pensando, por onde a minha mente está indo. Eu posso estar aqui, você pode estar aqui, mas Deus sabe o que tua mente está pensando nesse lugar. Deus sabe até onde a tua mente está indo, essas veredas, Ele sabe de tudo isso. O terceiro argumento que nós possamos entender nessa noite, que o nosso adversário se utiliza para que a gente ceda, para que a gente possa tropeçar ou cair. O terceiro argumento que ele usa para nos tentar a pecar é apelar para o ganho e o lucro que vamos obter com ele. Quantas pessoas não se utilizam disso? Vem para cá que você vai ver. O que é que você vai ter, o que é que você vai fazer? E nós vemos hoje aí muitas pessoas mentirem em suas contabilidades. E o escritor, eu acho muito bonito que o escritor ele diz aqui: por que ser tão correto e criterioso? Esse é o argumento do nosso adversário. Por quê? Precisa ser tão correto e tão criterioso. Não precisa de tudo isso, não. Ele se utiliza de tudo isso. E nós estamos tão necessitados, às vezes o dinheiro foge de uma rapidez tão grande do nosso bolso, e quando vem uma facilidade dessa, amado, nós somos tentados a ceder. Nós somos tentados pelo nosso adversário a relaxar, a achar que... Eu vou dizer uma coisa para vocês, não é para a minha glória, não. Eu estava estacionando o carro uma vez aqui na 13 de maio, aqui na frente era um restaurante. E quando eu estacionei o carro, meu amado, olha, encostado ali ao meio fio, mas tinha um celular novo no chão ali, ó, chega, brilhava. Aí eu parei o carro, estacionei, peguei o celular, fechei, entrei no restaurante, e perguntei: alguém aqui dentro perdeu algum celular? Todo mundo estava a mão no bolso. Teve um que se levantou e disse: eita, o meu não está aqui não. Eu digo: então, diga o seu nome, a cor do seu aparelho.
que eu achei um ali agora. Se fosse eu, estou devolvendo para você. Ele veio e disse as características. Eu disse, então abra ele aqui, bota a senha, que ele estava fechado. Botou a senha, abriu e disse, é verdade, o telefone é seu, pode ficar. Ele me abraçou no meio de todo mundo ali e disse, ainda existem pessoas honestas. O telefone daquele, se eu fosse vender, era dinheiro. Mas é a minha consciência. Como eu iria ficar? De que maneira eu iria agir? Talvez comigo aquele dinheiro ali iria fazer... Mas isso ia acabar. Hoje eu não tinha mais nem um centavo dele, mas a consciência estava lá. Pá, ao celular naquele dia. Pá, lembra daquele dia? Que tu poderia ter devolvido? Pá. É um pingo d'água. Ele usa, ou se utiliza dessas facilidades. Por que ser tão correto e criterioso? Por que não esticar só um pouquinho a consciência para alcançar o sucesso? Por que não deixa isso vaguear? Agora é a sua oportunidade, essa é uma perigosa tentação e o coração pode ser guardado dela, igreja, muito cuidado. Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cuidado para não ficar preso, amarrado às tentações, amarrado às facilidades deste mundo. Mas que lucro existirá se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que lucro isso vai trazer para você se um dia você enriquecer ilicitamente, mas um dia você vai prestar conta de tudo isso no dia do juízo? Um dia você irá ficar frente a frente, porque a palavra de Deus diz que todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Que proveito teria ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, perder naquele dia, por conta de uma atitude, de um comportamento. De que maneira nós estamos vivendo? O que o homem dará em troca por sua alma? Porque eu colocaria em risco a minha vida, ainda que por todos os bens desse mundo. Por que eu iria agir dessa forma? Guarda o coração, igreja. Cuidado que o mundo daqui para frente vai sempre ser atrativos. Vai ter sempre atrativos para tentar nos confundir, para tentar atrair os nossos olhares, porque a cobiça, ela vem através dos olhos. Lembra o que eu li lá no início, lá em Gênesis 3, verso 6. Aquela mulher viu que o fruto era agradável. Aquela mulher, quando ela olhou, ela viu que a árvore era boa para se comer. Ou seja, aqui ela já apresenta a cobiça dos olhos. A tentação já entra ali em forma da cobiça dos olhos. E a segunda atitude, ela viu ali, diz que era agradável aos olhos. A cobiça da carne. Quando a gente olha mais na frente, ela diz ainda, é uma árvore desejável para alcançar sabedoria. Ela fala aqui sobre a soberba da vida. Olha como é que a tentação se apresenta na soberba dos olhos, na cobiça dos olhos, na cobiça da carne, na soberba da vida. E continuando o mesmo verso, aí diz assim que, e tomou do seu fruto e comeu. Ali fala que ela constituiu a queda, foi consumada. Cuidado. Para que as coisas simples que você pensa que é simples, é dessa maneira que o nosso adversário se apresenta para mim e para você. Ele nunca vai dizer que o que ele está mandando é pecado. Ele nunca vai dizer que o que está mandando para mim e para você é condenável, que você vai para o inferno. Ele vai sempre criar um caput. Vai sempre criar uma lei para dar vantagem, para você entre, para que você possa entrar, se deleitar e depois justificar porque fez aquilo. Por que é que muitas pessoas hoje, quando pecam, tem sempre uma justificativa dizendo que a carne é o quê? A carne é fraca. A carne é fraca, pequei. Mas esquece o final do versículo. O Espírito Santo está com você ou não está? O Espírito Santo está com você ou não está? Amém? Mas ele diz, o Espírito é forte. Se ele está em você, então você é forte. Você não pode ceder.
O quarto argumento, que as horas já estão se passando ali, o quarto argumento, ele é extraído da pequenez do pecado. Veja que o primeiro ele fala sobre prazer, o segundo ele fala sobre sigilo, o terceiro ele fala sobre o ganho, o lucro fácil, e o quarto ele fala sobre a pequenez do pecado. Ele diz assim, não passa de um pequeno pecado. Isso é pequeno, Deus não vai levar em conta não. É aí onde às vezes nós nos enganamos. É aí onde às vezes nós achamos que esse pequeno é pequeno. Mas não existe pequeno pecado pequeno, grande, pecado. Não. Para Deus, pecado é pecado. Não importa. As consequências perante a lei humana é que é diferente. Um assassinato tem uma ação, um roubo tem outra ação. Mas diante de Deus, pecado é pecado e a consequência é desastrosa. Não ceda. Eu sempre gosto de chamar a atenção da igreja para uma passagem bíblica bem conhecida nossa, onde às vezes aqui, utilizando até esse contexto aqui, esse argumento, aliás, onde ele fala que ele é extraído da pequenez do pecado, e às vezes nós como cristãos, nós ainda nos utilizamos de uma frase bíblica bem interessante, como diz assim, Deus não leva em conta o período da nossa, o quê? Ignorância, lembre sempre disso, viu? Ignorância. Antes de eu conhecer quem era Deus, antes de eu saber quem era esse Deus, antes de eu ter conhecimento de quem verdadeiramente era Deus. Há 28 anos, desde o dia lá, há 28 anos atrás, quando eu entendi, compreendi quem é esse Deus, daquela data até hoje, 28 anos atrás, eu não sou mais ignorante. Você não é mais ignorante, você já conhece a lei. Então eu ou você pecando, estamos pecando consciente. Se essa tentação vier e a gente ceder, estamos cedendo consciente. Então aquele versículo ali, ele não serve mais como defesa minha ou sua, porque nós não estamos vivendo no período da ignorância. Hoje nós temos a consciência, se eu fizer, ou qualquer um de nós fizermos, estamos fazendo consciente. Então cuidado. Ele é extraído lá da pequenez do pecado. Então, não passa de um pequeno pecado, de pequena importância, uma coisa insignificante, isso aí não vai levar em conta não. Cuidado, igreja. Tem muitas pessoas que chegam até nós com essas atitudes, com esses comportamentos. Deus não vai levar em conta não. Não, vamos orar. A Bíblia diz, livro de Provérbios, aquele que confessa aí, deixa. Este alcança misericórdia. Confessar e deixar. Sanar, cessar, abandonar. Mas permanecer. Ele ainda diz mais, quem faria questão de coisas tão pequenas? Esse argumento ele pode ser respondido de três maneiras. A primeira é que a majestade do céu, ela não é pequena. A majestade do céu, ela é grande. Se eu cometo esse pecado, eu ofenderei e pecarei contra um grande Deus. Não importa o grau do pecado. Para Deus, pecado é pecado. Diante da lei civil de cada país, há uma consequência em detrimento aos pecados cometidos. Mas diante de Deus, pecado é pecado. Tenha sempre isso em sua consciência. Não importa. Segunda maneira, não existe um pequeno inferno para pequenos pecadores. Não existe um pequeno inferno para pequenos pecadores. Não são os menores pecadores cheios da plenitude da ira, ou há uma grande ira entesourada para aqueles que o mundo considera pequenos pecadores. A terceira maneira que você pode responder a esse argumento é que quanto menor o pecado, menos a pressão para cometê-lo.
por que eu quebraria a minha comunhão com Deus por algo tão pequeno? Se é tão pequeno e a minha comunhão com Deus é tão grande, por que é que eu vou quebrar a comunhão com Deus por algo tão insignificante? Pense nisso. Ele está dizendo, não, é pequeno esse pecado. Então, se é pequeno, então por que é que eu vou quebrar a minha comunhão com Deus por algo tão insignificante? Esse é o argumento que nós temos que ter. O pequeno pecado destruiria minha paz, feriria minha consciência, entristeceria o espírito, e tudo isto por nada. Não vale a pena pecar. Guarda o coração em tempos de tentação. O quinto argumento que o nosso adversário extrai para tentar nos confundir, ele é extraído da graça de Deus e a expectativa do perdão. Veja que coisa interessante. Ele fala assim, o diabo, ele diz assim, venha, Deus vai deixar passar essa fraqueza, ele não será tão severo ao ponto de fazer questão desse pecado. Ei, fique firme com o seu coração, não deixe que nada disso aconteça não, viu? Onde é que eu encontro uma promessa de misericórdia para pecadores presunçosos? O escritor, ele diz aqui, de fato, para surpresas involuntárias, fraquezas inevitáveis e lamentadas, claro que Deus perdoa, não tenho dúvidas. Sim, Deus é misericordioso, sim, Deus perdoa, mas aonde está a promessa para um pecador arrogante? Aonde está a promessa para um pecador arrogante que peca, pressupondo o perdão, que faz isso de maneira clara, pressupondo que Deus vai perdoar lá na frente? Isso não existe na Bíblia. A Bíblia diz que a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Veja Davi, o que nós lemos acerca de Davi, o que foi que Davi fez? Coisas terríveis. Mas ele também tinha um coração quebrantado diante de Deus. Ele sabia o Deus que servia. Ele sabia o que Saul enfrentou. E por razão daquilo, ele correu rapidinho aos pés do Senhor. No Salmo 51, o pastor Moisés, quando ele se colocou aos pés do Senhor e disse, não tires de mim o teu Espírito Santo. Não me lance fora da tua presença e nem tires de mim o teu Espírito Santo. Porque ele viu, naquele momento lá, quando Saul, o Espírito Santo deixou Saul e de imediato entrou um espírito mau para o atormentar. E a Bíblia diz que aquele espírito mau foi enviado da parte do Senhor, da parte de Deus, para o atormentar. E Davi sabia disso, então naquele salmo ele expressa essas palavras no verso 11, ele estava expressando, olhando para aquele ponto, olhando para aquele momento, dizendo, eita, não me lance fora da tua presença e nem tires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia o que tinha feito, mas ele sabia a quem ele servia. É por isso que chega a tal ponto que Deus chama ele um homem segundo o meu coração. O homem é falho, somos falhos, somos limitados, somos dependentes dele, sim. Mas temos alguém dentro de nós que nos orienta, que nos fortalece, que nos aconselha, que traz a palavra. Às vezes as decepções, às vezes a raiva, a ira, quer subir, quer chegar em tal lugar, o Espírito Santo diz, ei, acalma aí, acalma aí. Você não é igual ao mundo, você é diferente do mundo, acalma o teu coração, guarda o teu coração no tempo da tentação. Se Deus é um Deus de tanta misericórdia, por isso eu posso buscar de um Deus coisas tão boas assim. Você é capaz de apelar ao atributo tão glorioso com a misericórdia de Deus e usá-lo para pecar? Será que eu vou ter essa atitude, igreja? Será que eu vou ter esse comportamento? Será que eu vou ser capaz de apelar ao atributo tão glorioso como a misericórdia desse Deus? Pedir a Ele, Senhor, usa de misericórdia, mas usá-lo para pecar, fazer coisas erradas diante do Senhor, horrendas diante de Deus? Eu vou ser injusto
com Deus porque Ele é bom? Não deveria sua bondade me conduzir ao arrependimento? Salmos 130, verso 4 diz assim: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. E por fim, o sexto argumento que o nosso adversário utiliza para tentar nos iludir, para tentar fazer com que a gente esfrie, para tentar com que a gente caia em suas garras, ele incentiva outros a pecar pelo exemplo de homens bons e santos que pecaram, mas foram restaurados. A graça consiste nisso. E, portanto, você vai ser salvo de qualquer maneira. Olha como é que ele diz. Você vai ser salvo de qualquer maneira. Será que isso é verdade mesmo? Eu estava conversando com uma família essa semana. E essa mãe chegou e disse: pastor, estou preocupada. Digo: foi que houve, minha irmã? Meu filho chegou agora de uma viagem. E nessa viagem tinha um grupo de religiosos, onde aquele grupo estava doutrinando, e meu filho recebeu aquela doutrina, e aquela doutrina dizia que ele poderia pecar, fazer o que quisesse, que ele ia para o céu de qualquer maneira. Eu olhei para aquela mãe e disse: é preocupante. Cuidado. Pois o diabo, ele é maquiavélico, ele é esperto, ele utiliza religiões, ele utiliza o nome do próprio Deus. Temos que ter muito cuidado. Então ele incentiva outros a pecar pelo exemplo de homens bons e santos que pecaram, mas foram restaurados. O perigo desta tentação é evitado. E o perigo responde com 3 argumentos. Quero finalizar citando esses 3 argumentos. Olha que argumentos maravilhosos. O primeiro argumento, ele diz que, ainda que homens bons, veja que coisa linda, ainda que homens bons possam cometer o mesmo pecado com que eu sou tentado, será que eles foram em frente pensando nessa justificativa? Ou eles desistiram? Ou eles cessaram? Ou eles pararam? Será que eles permaneceram no pecado? Mas o diabo não olha o momento que a pessoa para. Ele não vê a hora que você desiste. Ele não vê o dia que você se converteu. Ele sempre vai apontar para você antes da sua conversão. Ele sempre vai trazer à sua mente aquele momento antes da tua posição diante de Deus. Ainda que homens bons possam cometer o mesmo pecado com que eu sou tentado, será que eles foram em frente pensando nessa justificativa? Segundo argumento, Deus registrou esses exemplos que está na Bíblia, de muitos deles que fracassaram, que caíram, que perderam. Deus deixou escrito aqui, Deus registrou esses exemplos para nossa imitação. Será que Deus deixou registrado na Bíblia para a gente imitar esses homens? Ou para a nossa advertência? Tudo que Deus colocou na Bíblia não foi para a gente imitar esses homens, mas foi para nos advertir, porque em todas elas Deus também mostrou as consequências. Deus não só mostrou como eles fizeram, mas as consequências que todos eles tiveram que enfrentar. Então, segundo argumento, quando essa tentação vier para você, quando eles chegarem para você e mostrar assim: outros não pecaram, homens bons e santos não pecaram, e aí foram restaurados, aí você dá esse argumento. Qual é o primeiro argumento? Ainda que homens bons possam cometer o mesmo pecado com que eu sou tentado, será que eles foram em frente, pensando nessa justificativa? O segundo, Deus registrou esses exemplos para nossa imitação ou para nossa advertência. Eles foram colocados como boia no mar, para que eu possa evitar bater nelas. Esses exemplos foram deixados para que nós não cobiçássemos as coisas mas que eles cobiçaram. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10,
O verso 6 está escrito, Paulo escrevendo essa carta, aquela igreja de Corinto, ele diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E o terceiro argumento que você pode defender: eu estou pronto para sentir o que eles sentiram quando pecaram. Será que eu estou pronto para sentir o que eles sentiram quando pecaram? Eu não ouso segui-los no caminho do pecado para que Deus não me julgue ou não me jogue nas profundezas do horror em que eles foram lançados. Por fim, aprenda a guardar seu coração do pecado na hora da tentação. Provérbios 4:23, vamos citar? Diga comigo: sobretudo, toda a igreja diga: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Fica de pé e vamos orar. Pastor Moisés, venha para cá, que o Senhor estará concluindo. Senhor, eu quero te agradecer.